Senhor Doné, que saudade, tudo bem aí? Muito bom ter você aqui. Qual que é a boa? Falei com a Karina essa manhã. Mandei um beijo, um abraço pra vocês aí. Não sei se ela transmitiu, mas tudo bem, tudo jóia, aqui tá tudo em paz. Fazer uma live com um querido amigo, Flávio Oliveira. Oi, Gabi, boa noite. Chega mais. Puxa a cadeira aí, senta no chão. Olha só, tem que cobrar dela um beijo e um abraço aí que eu te mandei, hein, Marcelo. Vou chamar o pessoal aqui, já são 9 horas. Vou falar hoje sobre um papo de pai para pai. Aproveitar aqui o mês dos pais, né? Fazer um bate-papo bacana com esse grande cara que é o Flávio. Um amigo, posso dizer um amigo recente, mas que já está se tornando um grande amigo. Vou chamar o pessoal para chegar mais. Se vocês puderem também espalhar para suas redes, manda um aviãozinho aí para a galera. Chama a galera que esse papo promete. Fala aí, Gabi. O Flavião já está na área. O Flavião acabou de chegar. O Flavião tem a agenda mais concorrida da RMC. Fê Moda Jovem, novamente aqui. Muito bom ver você de novo. Muito legal. Natanael, bem-vindo. Se vocês quiserem mandar para as outras pessoas, para convidá-las para assistir esse bate-papo, clica no aviãozinho, seleciona o pessoal da sua rede e convida todo mundo para esse bate-papo legal que a gente vai falar hoje sobre paternidade, um papo de pai para pai. Olha o Edgar aí, muito legal. Fala aí, Edgar. O Rê tá aí, grande Rê, tudo bem? Muito bom ver você por aqui. Mandar o aviãozinho pra galera. Flávio. Flavião, se quiser já me chamar, pode me chamar, a gente começa o nosso papo. Aproveitar que tá um silêncio aqui hoje. Ó, o Rafa tá aí, Japa Meiji, bem-vindo. Psicólogo Campinas. Psicólogo Campinas é o... Aguardando o Flávio, conectando. Chegamos, vamos ver. Ô Flavião, tá na neve? Cara, cadê? Não tô me vendo aqui. Vocês estão me vendo aí? Não, tá na neve aqui, tá tudo branco. Porra, cara. Deixa eu Será que trocar. tá com a câmera ligada? Tá, cara. Deixa eu entrar no outro. É que eu tô com dois celulares aqui, olha só, né?
Entra com Vamos o lá. outro, de repente é a câmera. Fala, Brunão, meu irmão, Bruno Rossi. Quem tem um não tem nenhum, né? Ainda bem que tem dois. Pois Deixa é. eu sair aqui, eu já entro com o outro. Tá Peraí. bom, entra lá, fica tranquilo. Enquanto o Flávio vai trocando o celular, se vocês quiserem chamando as pessoas da sua rede, clica no aviãozinho e manda chama a galera pra vir pra cá. Pois é, tava ruim a, a câmera do. Deve estar em São Paulo, é. Com o frio que deve estar descendo a serra. Mandar mais uns aviãozinhos aqui, chamando a galera. Maravilha. E o Flavião? Flavião, vamos lá. Confirmar, aguardando o Flávio. Vamos ver se agora ele recuperou a imagem. Eu não sei se é a minha internet. Agora sim. Opa, agora sim. Agora sim. Tudo. Tava na neve aquela hora lá. Não tava É, o nem pessoal falou vendo. que estava Tá frio, mas não tá nevando. descendo a serra. É, tava na neblina, cara. E aí, Flavião, tudo bem? Joia. Tô ouvindo um ruído, não sei se é o seu Deixa eu microfone só ver se eu tô no Wi-Fi aqui. Ah, melhorou. Peraí que eu não tava conectado no Wi-Fi, tava... É que o celular tava acabando a bateria, eu peguei o outro. Ah, tá certo. Hoje em dia celular é o que não falta, né? Agora vai. Boa? Tá me ouvindo bem? Acho que o Flávio tá com algum problema no Wi-Fi dele lá. Deixa eu mandar um WhatsApp para ele aqui. Como já passou 7. Não sei se o Wi-Fi tá ruim aí, seu sinal parece que tá meio fraco. Agora melhorou, parece. Agora melhorou, é. Eu acho que tava conectando, eu tava só no 4G, agora eu já coloquei no Wi-Fi. Acho que agora vai. Show de bola. Flavião, e aí? Tudo bem? Como é que você tá? Que alegria ter você aqui na minha rede, com a gente. E, bom, antes de começar, fala um pouco quem é você e eu tenho uma surpresa aqui para você e para essa galera aí da rede. Tá. Bom, eu sou o pai da Júlia, sou pai há 25 anos, a Júlia tem 25 anos, minha filha. Eu tenho 51. Eu vim da área de TI, falo que eu continuo trabalhando com TI, mas eu vim da área de TI, eu vim da tecnologia da informação. Minha formação é em análise de sistemas e hoje eu continuo com sistemas. Estou trabalhando com terapias integrativas e com sistemas familiares. Eu sou terapeuta integrativo e trabalho também com constelação, trabalho com nova medicina germânica, tenho um trabalho também com paternidade e masculinidades, que é a escola de pai. E a Júlia está aí, minha filha está aí, ó, macaca de uniforme. Fizemos uma live Dia dos Pais. Bem-vinda, Júlia. E, cara, eu sou um apaixonado pela vida e pelas histórias das pessoas. Eu gosto tanto das histórias que eu virei terapeuta só para escutar as histórias das pessoas, porque eu acho maravilhoso.
Eu estou apaixonado pela minha história, porque eu estou pesquisando a minha história, que tem a ver com paternidade também, que entrelaça com a história do meu pai, a história do meu Que legal. avô, e por aí vai, né? Mas é isso, e Poxa, muito muito feliz de estar legal. aqui com você. A galera do Aragá deve estar por aí, talvez tenha alguém aí É, também o do Carlão. Carlão Guerreiros. acabou de entrar aí, E ó. vamos. Carlão, tem o pessoal aí das antigas. Que legal, muito bom. Eu falei que eu tinha uma surpresa, né? Eu quero começar essa live sobre paternidades lendo um trecho de um livro que eu ganhei de um amigo que você nos conectou. E, cara, um trecho que eu li que conversou diretamente comigo e como eu comecei a viver a paternidade. Então vamos lá. Ao consumir a rosa que lhe consumiu, uma semente germinou no corpo capoeirado do mestre Anderson. Aquele mesmo corpo que você pode chamar de alma, se quiser. Germinou e floresceu na forma de um ponto de interrogação saliente de cabeça para baixo, ornamentado no ventre anímico do homem. Nesse ponto havia uma questão a ser respondida por ele. Quando você quer engravidar? O máximo que eu... Quanto você quer engravidar? O máximo que eu puder, cravou. A mulher, que tudo sentia, sorriu e consentiu que o mestre lhe acompanhasse nessa aventura de fazer vida nova surgir. Então, desse jeito que lhe relato, o absurdo começou. Um menino e uma menina estão quase prontos para deixar o conforto amniótico em direção à luz. Rompe a bolsa do pai. Ele se recolhe sem palavras nos braços da mulher. Gingam, despreocupados na suavidade dos beijos demorados. Calmamente inteiros. Assim, só assim. Um menino e uma menina... Opa, está na hora. A mãe vivencia intensas contrações. Olha firme para o companheiro que, por sua vez, por um segundo olha para a janela. Pensa em correr para ela e gritar à multidão. Chamem o médico, chamem o médico. Chamem o médico? Lembra que ninguém ali precisa de socorro. Pedro virá primeiro. Chegará na mesma casa em que viverá toda a sua infância. Anderson agora está presente com todos os seus corpos para proteger e auxiliar a protagonista da loucura. Pare junto. Ele e ela dançam, riem, caminham, namoram, gritam, choram, papeiam. É tudo magia que não se explica. Pedro ginga lá dentro. Tenta executar a cambalhota que sentiu o pai demonstrar. Primeira, segunda, consegue enfim na terceira tentativa. A manobra o coloca na posição correta para sair. Ainda não. Há uma última tarefa a cumprir. O menino se volta para a irmã, ainda em formação, fica de frente para ela e a cumprimenta com um leve toque de mão. Não um aperto, um toque de camaradagem fraterna, ao som do berimbau. Escuta o berimbau. Pedro e Helena começam a jogar capoeira na barriga da mãe, que bate mais forte no atabaque a cada contração. Helena aprende com o irmão os movimentos que precisará realizar quando estiver pronta. Ela ginga como a mesma mulher a lhe convidar pelo nome. Reconhece os poemas que o pai recita. Sente um espaço menor, menor, menor a lhe pressionar rumo ao portal. Pedro atravessa. Um sopro problema aqui na conexão. Um sopro frio e de repente tudo quente. Tudo tão familiar na quentura do seio materno e no abraço abrangente do pai. Algum tempo depois virá Melhorou aí? Voltou? Parou um trecho antes aí. Eu te ouvi até uma parte, mas parou. Aqui eu vou finalizar então. Quando a filha chegar, Anderson estará consolidado na prática alquimista que agora exercita com o Pedro. Está aprendendo a transformar muita presença, inteireza e alma em litros infinitos de um absurdo leite paterno.
Esse é um trecho do Veja-me Nu, do Edgar Santos, que está aqui na live conosco. Um amigo que o Flávio carrega aí. Vai. Acho que é o meu Wi-Fi aqui. Eu desliguei É, os outros aparelhos. Acho que agora vai. é, desse- E aí? beleza. Nossa, esse trecho que você leu, eu até fico emocionado, cara, porque eu acompanhei bem de perto essa gestação aí do Anderson, né, dele com a esposa dele, e esse processo que o Edgar materializou em palavras aí no livro dele, a gente vivenciou junto, nós vivenciamos juntos, né? Nós estamos num clã do Guerreiros do Coração e a gente está caminhando junto há 3 anos, com alguns homens aí eu caminho há 4 anos. Legal. E é muito bonito ver como o Anderson ele é promotor de justiça, eu acho que ele é promotor de justiça, ele é advogado, ele é clown, e é um puta cara, né? É, assim, tiro o chapéu para ele, porque ele ensinou muito a gente sobre esse mundo da paternidade. E essa história dele é mais do que um poema, né? Assim, eu sei que o Edgar colocou em palavras aí, mas eles fizeram um vídeo. Novamente você aí, Felipe. Agora Voltou, cara. voltou. Tô com um problema na internet aqui. Mas é isso aí. E aí, como é que é pra você a paternidade? Como é que tem sido? Como é que começou? Como é que... Acho que é por aí que começa o papo hoje. Cara, é assim, eu estava falando agora há pouco, né? Eu estava numa conversa agora do Instituto Presença, falando sobre paternidade integral, né? E, e eu tenho ouvido muitas falas sobre paternidade, né? É muito interessante porque uma coisa que a gente tem comentado agora é assim, será que a gente tem que ser pai só no mês dos pais? Ou só no dia dos pais? Ou será que a gente pode ser pai o ano inteiro? Né? O, tem um psicólogo que trabalha muito com psicologia masculina, trabalha com homens também, que ele falou assim, a gente parece aquele sanfoneiro de forró, de festa junina, que só toca no mês de junho, né? Quando tá aquele friozinho, que nem tá hoje. Ou então o Papai Noel, que só aparece no dia de Natal lá, ho, 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 e depois some o resto do ano inteiro, Uhum. né? Parece que a gente só é pai no mês de agosto, né? Eu, sinceramente, estou cansado disso. Para mim, eu quero ser pai o ano inteiro. E só que assim, eu me questiono ainda o que é ser pai, né? Eu ainda estou me construindo como pai. É como a gente fala lá no Guerreiro sobre a masculinidade, né? Às vezes o pessoal acha que vai fazer um curso para ser homem, né? Entrar no Guerreiros do Coração para aprender a ser homem, para sair com uma carteirinha com diploma de homem, né? Carimbado. Ali a minha, tá ouvindo? Sim, Acho sim. que congelou um Pode pouquinho falar. aqui. Então eu falei assim, eu estou me construindo como pai, só que para se construir como pai, eu estou ainda num caminho de me construir primeiro como homem. Tá? E não tem como falar de paternidade sem falar de Uhum. masculinidades. E eu falo masculinidades no plural, porque hoje tem muitas formas de expressão da masculinidade. Durante muito tempo se achou que ser homem era uma série de coisas, né? O Leonardo até falou assim, parece uma cartela de bingo, né? Que você fala assim, se eu tiver força física, eu sou homem.
Se eu for provedor, eu sou homem. Se eu for um cara, né, um mão da porra, eu sou homem. Não, não, cara. O que é ser homem? Né? Outro dia o Gustavo, lá do Papo de Homem, numa live, ele falou um negócio que eu falei, cara, finalmente alguém trouxe uma definição do que é ser homem que para mim fez sentido. E qual era? E aí eu quero compartilhar aí com o nosso público, né? Tem um pouco meu eu aqui. E eu, sim, eu ainda estou olhando para isso, né? Mas, assim, é uma das definições que, pelo menos para mim, faz um pouco mais de sentido do que qualquer outra. Porque outras, as pessoas falam, ser homem é isso, ser homem é aquilo. Uhum. E às vezes é uma parte, mas é incompleta ou é Sim. equivocada. Não é? E o que ele colocou foi assim: ser homem é se sentir homem, é se perceber homem. Então, se eu me sinto homem, não importa se eu sou um homem trans, Uhum. se eu nasci num corpo de mulher, se eu me percebo como homem, se eu me sinto homem, se eu me expresso como homem, se eu estou nesse planeta aqui como homem, Não eu sou homem. importa. Não Uhum. importa. E a mesma coisa para mulheres trans. Então, assim, nós estamos vivendo um momento da humanidade que essas coisas estão aí. E sempre estiveram. Só que agora estão com muito mais Sim. veemência. E hoje as pessoas. Tá ouvindo aí, Felipe? Você estava me ouvindo ou Não, não? Você tava... congelou. Cara, tá com um problemaço aqui a internet. Eu não sei se é a minha, se é a rede total. Mas você estava falando de não importa, né, se o homem que vem como homem, como trans, como ele se sente, isso não importa. O que importa é como ele se sente, como ele se apresenta para o mundo, né? Exato. E a partir daí, dele se perceber homem, dele se ver como homem, se reconhecer como homem, ele pode escolher ou não ser pai. Uhum. E é um grupo de parentalidade que eu estou participando, né, através de um amigo muito querido, que ele falou assim, a chamada que eles tinham para o evento era assim, cadê o pai dessa criança? Faz todo sentido. Entende? Porque assim, às vezes você olha e fala, cadê o pai dessa criança, cara? Tem um monte de Uhum. mãe solo aí. Temos apenas 20 milhões de mães solo no nosso país. Nós temos apenas 5 milhões de crianças matriculadas na rede pública que não tem o nome do pai. Na E eu certidão. estou nas duas estatísticas. Eu Uhum. fui criado pela minha mãe e eu não tenho o nome do meu pai. Então, é muita gente. E o que, que a gente vai fazer com isso? Uhum. O que, que a gente pode fazer com isso? Eu acho que pelo menos a gente pode começar a conversar sobre isso e olhar para o que pode ser feito. Tem muita gente querendo olhar para isso. Porque enquanto a gente jogar para baixo do tapete, enquanto a gente ficar tampando o sol com a peneira sem querer reconhecer o que está na nossa cara, a coisa só vai ficando maior, só vai crescendo. E enquanto a coisa cresce, a gente vai sucumbindo nesse mundo. Então, eu falo que assim, ser pai em tempo integral é poder ser pai o tempo Sim. todo. E a gente pode ser pai biológico, a gente pode ser pai geracional, a gente pode ser pai afetivo, a gente pode ser pai de coração, a gente pode ser pai de um monte de Sim. jeito. Nem precisa ser pai Mas para antes ser de pai, ser né? pai, precisa se reconhecer como homem. E eu posso escolher não ser pai. Tem muita gente que escolhe não ser Uhum. pai. Né? E, e, e assim, tem que ser respeitado também isso. Por que será que um homem escolhe não ser pai? Quais são as dores dele? Quais são os medos dele? Uhum. Quais são as necessidades não atendidas que ele... Aí, porque senão acho que não vai conectar a minha fala aí com você. Voltou.
Não, voltou, consegui ouvir, consegui. Voltou. Voltou? Conseguiu ouvir? Tá. Então, o que eu acho é que, assim, existe um estigma e parece que ser homem é cumprir algumas exigências, né? E tem aquela coisa dos 3 P's, né, que inclusive no documentário Silêncio dos Homens o Leonardo fala, que são os 3 P's, que é protetor, provedor e procriador, né? A proteção, a provisão e a procriação, que é papel do homem. Por que que o homem tem que ser protetor? Por que que o homem tem que ser provedor Só e essas três, procriador? né? É muito maior, tem muito mais, né? Essas três são parte do que é ser, né? É, e não tem que nada. Ele pode escolher ser. Eu posso escolher ser um homem protetor, mas eu posso escolher ser um homem, ao invés de protetor, cuidadoso. Né? O cuidado, a proteção e o cuidado são coisas diferentes. Tem uma visão equivocada às vezes que diz que o homem não sabe cuidar. Né? Não sei se você, com os teus filhos, você já foi, talvez, não sabia cuidar dos seus filhos. Né? A Júlia está aqui assistindo, né? Acho que ainda está. Quando eu cuidava da Júlia, aconteciam alguns incidentes que não aconteciam quando a Estela estava cuidando. Né? E aí ela falava assim, poxa, mas você deixa a Júlia cair. Eu falo, Estela, ela cai. Né? Eu estou ensinando física para ela. Aí ela, como assim? Eu estou ensinando que existe a gravidade, que ela vai cair. Eu protejo a cabeça dela, ela não vai bater a cabeça, não vai ter um traumatismo craniano, ela não vai cair do 6º andar, a gente morava no 6º andar, ela não vai cair no fosso do elevador, nem rolar pela escada. Mas ela está se equilibrando, está desenvolvendo o sistema neurológico dela para ter equilíbrio. Né? Lógico, porque eu estou brincando, né? Às vezes os homens são descuidados e são, às vezes, negligentes. Mas eu acho que isso não é do homem, isso é do ser humano. Para mim, o ser humano é... A Júlia me ensinou uma vez que uma coisa que criança não tolera é negligência. Sim. E eu tento não ser negligente e descuidado, mas o homem pode ser cuidadoso. E eu ouvi uma fala também do Ismael ontem, que é o diretor do Silêncio dos Homens, na live que ele fez com o Leonardo, que ele falou assim, existem 3 camadas do cuidado. Tem o cuidar de si, o cuidar do outro e o cuidar do mundo. E nós homens, nós pais, nós homens, né, estamos aqui num papo de praia para pai, só estou falando aqui, daqui a pouco eu passo a bola para você falar da tua experiência, mas só vou fechar esse ponto das 3 camadas. A gente aprende, parece que o homem ele só tem que cuidar do que está fora, né, porque o homem é para fora, o homem é do mundo, o homem tem que ir lá buscar a comida, a caça, tem que trabalhar fora, e aí a gente só cuida do que está fora, e aí não cuida do outro, ou da outra, ou de quem está do teu. Mais um pouquinho aqui, não sei se o pessoal está me ouvindo. Acho que o problema está em mim, o problema está comigo. Pode seguir e aí, eu vou voltando. Então... Tá. Eu não sei se depois vai registrar Mas beleza. Então, assim, essa coisa do cuidar, a gente cuida, sim, só que a gente não aprende a cuidar do outro e a gente não aprende a cuidar de nós. Por isso que os homens morrem mais cedo, por isso que os homens adoecem mais, por isso que eles se suicidam, por isso que eles agridem não só as mulheres, mas tudo que está à volta deles. Se a gente for ver quando a gente é criança, se um menino se machuca, todo mundo fala, levanta, para de chorar. Se uma menina se machuca, vão lá cuidar, porque... Mas são 2 seres humanos. Por que as meninas acordam e o menino fala, para de chorar, você é homem? Tem as mesmas fragilidades, né? Por que quando vai... E você vai brincar e você não cuida do outro, você machuca o outro. Isso começa lá com 3, 4, 5, 6 anos de idade, e quando você tem 30, 40, 50, você ainda é um ogro, entendeu? É truculento, não tem noção da sua força. E às vezes não é nem violência física, mas é às vezes no falar, às vezes no se posicionar, às vezes no falar, quero que se dane tudo, eu vou cuidar de mim, e esquece que tem o outro ali do lado. E às vezes não cuida nem dele mesmo. Como é que eu vou cuidar do que está fora e do outro se eu não cuido nem de mim? Então,
Eu acho que o cuidado e essa coisa dos estigmas, dos rótulos, eles podem começar a ser questionados agora. Nós estamos vivendo, nós estamos há 20 anos no século XXI. Uhum. Nós estamos só há 20 anos no século XXI. Tem muita coisa do século XX que já foi. É jornal velho, a gente tem que atualizar as coisas. O software. O mundo mudou. Aliás, tem que fazer um upgrade aí. Nesse momento que nós estamos agora de pandemia, um monte de estruturas estão sendo questionadas. Eu não sei como é que vai ficar o trabalho, o emprego, as finanças, os serviços. Não sei, ninguém sabe. Né? O mundo, a tecnologia, as relações. Acho que é o momento da gente começar a questionar. E a paternidade, que é o nosso foco aqui, para a gente poder olhar o que é ser pai. Né? O que é ser pai agora? O João aqui... Então, fala aí de você agora um pouco. Você tem alguma pergunta aí? Quero trazer aqui o João, que é um cara, né, uma referência aí também nessa discussão sobre masculinidade, paternidade. Ele diz que os homens precisamos tomar mais iniciativa no cuidar dos filhos. Né? Normalmente, e até naturalmente, as mães tendem a achar que o pai não dá conta, porque elas acabam abraçando tudo para elas, né? E se a gente não tiver a proatividade, mostrar que a gente também está disposto a fazer esse movimento de cuidado, vai continuar sempre assim. Então, acho que esse é um ponto que toca no cuidado que você trouxe. Para mim, meu vídeo acho que agora estabilizou aqui, pelo jeito. Agora tá jóia. Para mim, eu sempre tive a vontade e esse desejo de ser pai, né? De gerar uma vida, de ter filho. E eu venho de uma história, de uma família que, estava sempre presente, meus pais disponíveis. Então, para mim, o cuidado... hoje eu vejo, olhando a minha biografia, né? Estou fazendo um trabalho biográfico e hoje eu tenho muito mais consciência do que me trouxe, né? De como eu cheguei até aqui. Aí, voltou. Você estava falando do biográfico e como você chegou até aqui. E eu percebi que durante a minha infância, ali, a minha chegada, o cuidado ele era muito da proteção, né, do cuidado físico. E aí, por uma questão uma questão de dinâmica familiar, a questão emocional ela não foi tão bem trabalhada, né? Não tinha tanta abertura para se colocar para fora o sentimento e tudo mais. Isso eu estou começando a descobrir agora, depois de velho já, né? Depois de casado, depois de descobrir esse tema de repensar as masculinidades. Então hoje eu vejo que a minha forma de ser pai com o Samuel é bem diferente, né? A questão de valores, né? Isso, a minha base se mantém, mas a questão do cuidado, não só da proteção, mas o cuidado mesmo, cuidado anímico, cuidado emocional do meu filho, eu tenho uma preocupação muito mais consciente, né? E aí no começo, né, eu lembro que a primeira fralda que eu troquei do Samuel na maternidade, que é uma coisa básica, eu demorei quase 1 hora para trocar, porque estava cheio de olhares, né? Então todo mundo olhando, nossa, será que ele sabe? Será que ele aprendeu? Será que ele vai dar conta? Será que ele não vai desmaiar? E, cara, na hora que terminou e eu consegui, eu falei, pronto, parece que eu fui aceito naquele momento como pai. Não, tudo bem, pode ser pai. E aí eu falei, não é isso. Né? Isso é... E quantas fraldas o Samuel não cagou e vazou e a Laís falava, putz, o Felipe que trocou a fralda. E beleza, você limpa, passa o pano e tá limpo. Então tem E eu fui aprendendo com isso, né? Fui aprendendo com a minha companheira, com a Laís, que está aqui até hoje. E ela me deu espaço também. Acho que isso é importante, né? O João falou de ser proativo,
Mas a mulher também, eu acho que tem que dar um espaço para que o homem faça esse caminho de encontro, né, à criança. Para a gente sair da zona de conforto de, então eu tô lá fora, tô caçando, tô trazendo o alimento, tô trazendo a provisão, mas aqui dentro de casa você cuida. Então acho que tem essa dinâmica que o casal precisa encontrar, e quando não é casal, né, quando tem um casal separado ou uma ausência paterna natural por conta de alguma outra questão, a dinâmica ela precisa coexistir, precisa ter esse espaço de cuidado e físico e cuidado anímico, psicológico. Isso é uma dinâmica muito interessante. E eu vejo que quando a gente consegue desenvolver isso, quando há espaço para isso que seja desenvolvido, você consegue estabelecer uma conexão surreal, assim, celestial com os nossos filhos. E hoje eu consigo viver isso com o Samuel. É uma conexão assim que é inexplicável. Ele tem, claro, a mãe, a Laís é a deusa dele, que ele ama, que ele idolatra, mas eu percebo que quando a relação é comigo, é diferente. Tem uma questão ali que só quem é pai consegue perceber, consegue entender. E você falou muito bem que quando você quer viver uma paternidade, não tem como você não olhar para o seu homem e para a sua criança interior. Então essa desconstrução que tanto se fala da masculinidade, então, como eu estava falando aqui, eu vi que travou, você trabalhar a sua masculinidade é quase que uma condição para você poder promover uma relação saudável com o seu filho ou com a sua filha. Porque muitas questões da paternidade toca em como você foi criado, o que te trouxe até aqui, né? As suas crenças, as suas limitações, o seu amor próprio, o seu auto-perdão, a sua autocompaixão. E são questões que a gente não aprende a lidar com isso até o momento de ser pai, né? O que você acha? Sim. Sim. É uma construção. É aquilo que a gente falou lá, não tem cheguei, né? Não tem assim, pronto, agora eu sou o pai. E assim, estamos falando de um filho. Você tem só o Samuel, né? Você tem. Então, eu tenho só a Júlia, né? E eu, lá na escola de pai, por exemplo, né, que nós começamos lá em 2017, a versão 1.0, a gente está na versão 2.0 agora, e aí tem 3 pais, né, que é eu, o Eric e o Rafael, e eu sou pai da Júlia, sou pai de uma, o Rafael é pai de 2 e o Eric é pai de 3. Então, assim, e eu conheço homens que têm 4 filhos, e aí a cada filho é um momento diferente. É uma situação diferente. O primeiro filho, com certeza, é uma descoberta. Para mim, a Júlia, eu fui pai no século passado. Né? Eu brinco que assim, ser pai em 95 é uma coisa, ser pai em 2005, depois 2015 é outra. Em 2020, então, quem está sendo pai agora é outro mundo, cara. No meio da pandemia, o Roniel, que deve estar aí, não sei se ele está aí ainda, tá para chegar o Marcelo aí, entendeu? O Henrique, lá do Guerreiros, está grávido também. Então, assim, tem um monte de criança chegando agora, no meio desse momento. É maravilhoso ver quanto de consciência a humanidade já tem, quanto de recursos a gente já tem para poder lidar com essa paternidade, com essa maternidade, né, com essa parentalidade, num momento como hoje. Lá atrás, cara, eu até usei a mesma metáfora agora na conversa que eu tive com a Júlia. Eu falei, para mim era como se eu tivesse saltado de paraquedas sem ter feito o curso de paraquedismo, sabe? Me jogaram eu entrei no avião, achei bonito, começou a subir, aí chegou lá em cima e falou, pula, né? Como assim, cara? Tá alto pra caramba, eu vou morrer. Você nem sabia que tinha paraquedas, né? Nem sabia, o cara falou assim, pula e puxa a cordinha. Eu falei, porra, cara, eu vou morrer. Aí eu falei, o cara falou pra puxar a cordinha, eu puxei a cordinha, e aí eu não morri, entendeu? Então,
A gente não morre. Tudo bem, tá? Às vezes a gente morre simbolicamente, né? Porque aquele Flávio que não era Morreu, pai, morreu, morreu. cara. Porque aí nasceu o Flávio É, pai. Pelo menos o que se achava pai naquele momento. E aí eu falei, cara, é maravilhoso. Né? Quando eu peguei a Júlia no colo, aí. Só que hoje também eu acho maravilhoso cada descoberta que eu uhum, faço. Tem papos que eu tenho com a Júlia, que hoje, acho que depois que os filhos crescem um pouco mais, eu já ouvi de uma pessoa muito sábia dizendo que assim, quando seu filho tiver 9, 10, 12, 15 anos, você vai talvez se afastar um pouco desse lugar de pai, principalmente para o homem, e se tornar amigo do seu filho ou da sua filha. Porque se você não for amigo, se ele não te considerar num nível de uma relação de uhum. amizade, talvez você perca muito e você se desconecte muito desse ser. Então, eu hoje me considero, eu e a Júlia, nós temos uma relação de amizade Isso é fantástica. importante. Assim, ela não tem filtros para as coisas que ela vai falar para mim, tanto de coisas boas e dilemas e situações que ela está passando, como de coisas que ela me dá um feedback assim, que Uma ela me dá latada uma, na cara. sabe? Não que ela esquece que eu sou o pai dela, mas ela joga na minha cara e fala assim, porra, você não se tocou ainda do que você está fazendo? A Júlia é Uhum. feminista, sabe? E eu, como todos nós homens, ainda tenho Sim, traços machistas, por mais que eu não queira ser, eu sim. tenho. E é uma coisa que está aqui, mas eu olho para isso o tempo todo e eu ainda escorrego. E aí quando eu escorrego, às vezes eu levanto sozinho, às vezes preciso de ajuda para levantar, eu acabo sendo violento e sendo violento com os outros, porque eu acabo sendo violento Sim, comigo mesmo. Então, eu estou cuidando disso, mas e não tem cheguei, né? Não vai ser um momento onde agora eu estou pronto, agora eu não vou não mais cometer existe. erros. E é para a vida inteira, né? Existe. Meu pai brincava comigo falando que filho é bom, mas dura muito. E dura para a vida inteira, né? Filho é bom, mas dura Dura, muito, é dura para a ótimo. vida inteira. Então, durante essa paternidade, imagino, você é pai, eu fui pai aos 30 anos. Hoje eu tô com 37. Eu já sou outra pessoa, né? E aí, conversando com a Laís e tal, se eu tivesse um segundo filho hoje, eu seria um pai completamente diferente. Porque a consciência das coisas, dos assuntos, da própria paternidade, da minha condição, são totalmente diferentes do Felipe de 7 anos atrás. E daqui 5 anos, eu com 42, o Samuel com 12, é o que você falou, vai ser outra relação, vai ser uma outra dinâmica. Dinâmico, Eu acho que a dinâmico. gente tem que aceitar que essa evolução mútua acontece, né? Porque muitas vezes o que eu vejo nas relações mais do passado, né, quando eu olho para a história da minha mãe, do meu pai, os filhos cresciam e parece que os pais ficavam ali estancados naquela posição, com os pés fincados naquelas raízes, naquelas crenças. E aí, em determinado momento, o rompimento ele tinha que ser radical para poder acontecer. Hum, sim. Tem, nessa relação, né, isso que você falou agora, ser pai com 30 anos, eu fui pai com 25, Uhum. né? Além daquilo que eu falei, ser pai no século passado, ser pai agora em 2020 é totalmente diferente. Eu acho que ser pai com 18, meu pai foi pai quando minha mãe, eles engravidaram, meu pai tinha 18, minha mãe tinha 25. Nossa. E aí, pesquisando agora a história do meu avô paterno, que eu não tinha essa história, era uma lacuna na minha vida, eu fui descobrir o nome dele agora em dezembro. Eu não sabia nem o nome do meu avô Caramba. paterno. E, e meu avô foi pai aos 68 anos. E meu pai foi aos 18. Nossa. Então, como será que é ser pai aos 68, em 1950? Como será que é ser pai aos 18 em 1968? Como será que é ser pai aos 30 em 2014, Sim. 2013, sei lá? Contextos diferentes, São, completamente diferentes. por isso que eu trago também essa coisa dos rótulos e dos modelos. Eu pelo menos acredito, eu acho que eu trago como reflexão, será que a gente precisa ter modelos? Sabe? Ser pai é isso, é um modelo, eu tenho que seguir esse modelo, senão eu não sou pai. Assim como de Sim, homem, né? Ser homem é ser isso, senão eu não sou homem. Porra, a gente está assim do jeito que está por hoje, conta por disso. conta desses modelos equivocados que foram criados sobre o que era ser homem. Né? Você assistiu o documentário O Sim, Silêncio dos Homens? Né? 85% dos pais ensinam os filhos que ser homem é ter sucesso profissional.
Será que é? Se eu não tenho sucesso profissional, então eu não sou homem? 48% dos pais dizem para os filhos que ser homem é ter força física, assediar as mulheres e não ter trejeitos femininos. Será que se eu tiver um trejeito feminino, se eu não assediar as mulheres e se eu não tiver força física, eu deixo de ser homem? Então, assim, não é nem questionável, isso é absurdo, entende? Então, assim, chega, sabe? E eu acho assim, é falar com convicção mesmo, não dá mais para viver nesse mundo. Por mais, se algumas pessoas ainda acreditam nisso, eu vou respeitar. Mas eu não compactuo com essa visão do mundo e nem com esse posicionamento. Tá? Então, para mim, ser homem é se perceber homem. Se eu sou homem do jeito que eu sou e para mim eu me basto e eu me relaciono e no meu mundo é assim que é ser homem, ok. Não preciso provar nada para ninguém, né? Esse é um ponto. No último Hora H de terça-feira, a gente levou um homem gay, o Renato Morelli, que entrou aqui, não sei se ele está aqui ainda. E uma das falas de um dos homens que estava lá é que a nossa relação de homem com outros homens está sempre baseada na sexualidade. Tipo, sim. Então assim, se um homem vem e me dá um abraço, eu acho que esse cara pode ser meio efeminado. Não quero ficar perto dele, ou ele não é homem. Se ele sai com outro homem, então assim, ou eu fico preocupado. O cara usou rosa, ele deve gostar de outras coisas. Cara, como assim? Aí ele complementou a frase. Então, menos relacionamentos baseados na sexualidade e mais relacionamentos baseados no afeto. Então é isso, cara. Isso é uma ficha que tem que cair para todo mundo. Cara, não importa se o cara sente atração física por outro homem, se ele é um homem, mas ele de repente se reconhece como mulher e faz uma transição de gênero. Ele é um ser humano. Ele também está num processo de se conhecer, né? E quem sou eu? Quem sou eu? Onde eu estou para apontar, para julgar e dizer o que é certo, o que é errado? Né? Qual é a minha lente? A minha lente é minha, é limitada. Eu tenho que pôr a lente do outro, né? Esse é o trabalho da empatia que eu acredito. E aqui, interessante, no livro do Edgar, vou continuar fazendo o jabazinho dele aqui, ó, o Veja-me Nu. Vale a pena depois a gente colocar aqui o site da editora. Ele fala que o Anderson está aprendendo a transformar muita presença, inteireza e alma em litros infinitos de um absurdo leite paterno. O que é esse leite paterno para você, Flavião? Nossa, eu acho que aí, lógico que ele está falando uma linguagem simbólica, a gente pode imaginar que seja o sêmen, mas eu acho que tanto o pai como a mãe, eles nutrem o filho de diversas formas. E você falou do afeto. Sim. Né? E eu vejo que, assim, lógico, para que haja uma concepção de forma natural, é necessário que tenha um aparelho reprodutor feminino e o masculino, que isso aconteça. Mas se tiver afeto e se tiver confiança, eu queria trazer esse outro ingrediente aí nesse bolo onde você colocou o leite paterno, né? E quero até trazer uma fala, vou aproveitar para trazer isso antes de falar da confiança, que é um negócio que é muito importante a gente falar, que é um capítulo à parte para os homens. O Michael, eu ouvi uma fala do nosso amigo Michael, e que ele falando sobre os 0 aos 3 anos, e ele falando que quando o bebê está no ventre da mãe, quando nós estamos lá, nós nos nutrimos de um leite vermelho. E depois que nós nascemos, nós somos nutridos por um sangue branco. Eu achei isso muito poético, assim. E esquecendo a questão material aí, porque ele estava falando, né, da amamentação e da nutrição, da conexão do bebê com a mãe, mas existem outras formas de nutrir as crianças, de nutrir os filhos. E nós podemos nutrir esses filhos com afeto. Sim. Tanto a mãe, como o pai, como todas as pessoas que cuidam dessa criança, né? Tem uma fala que diz, é preciso mais que uma aldeia, é preciso uma aldeia para cuidar de uma criança. O pai e a mãe é pouco. E eu quero trazer a questão da confiança, tá? A relação de confiança. Se tiver afeto, tiver confiança, cara, é mais do que meio, e amor, lógico.
é mais do que meio caminho andado na criação de um filho ou de um ser humano. Não importa se é filho biológico ou não, porque os homens, eles têm uma dificuldade muito grande em confiar em outros homens. Você sabe disso. Todo homem sabe disso. Ele olha para um outro homem, ele fala, esse cara é mais forte do que eu, esse cara é mais inteligente do que eu, ele é mais bonito do que eu, o carro dele é mais potente que o meu, ele ganha mais dinheiro, sei lá, o pênis dele é maior do que o meu. Cara, para que essas comparações? Essas comparações são, além de desnecessárias, são abusivas, são violentas. E a gente fica se comparando por coisas ridículas, que não determinam a nossa masculinidade. E a gente ainda insiste nisso. Eu digo porque muitos homens ainda insistem. Quantas vezes eu já não fiz isso e continuo fazendo, né? Me pego, às vezes, pensando isso. Às vezes, eu falo, cara, onde eu tô com a cabeça? Sabe? Mas está tão arraigado, está tão incrustado que eu fico me comparando. E aí eu não consigo confiar. Mas, na verdade, cara, o que eu quero trazer para a reflexão dos homens e das mulheres é o seguinte. Não é que a gente não confia no outro. Na verdade, o que eu percebi em mim, no meu processo, foi que eu não confiava em mim. E a partir do momento que eu começo a confiar em mim, eu confio em mim. Eu sou confiável. Muda tudo. E se eu sou confiável, o outro é confiável. Eu posso confiar no outro. Porque eu sou confiável. Se o cara confiar em mim, ele pode confiar de olho fechado, porque eu não vou agredi-lo, violentá-lo. E aí a relação de confiança começa com a gente. Falou tudo. Se eu quero que o outro confie em mim, eu preciso confiar. Se eu não confio, se eu for desconfiado, se eu tiver medo, e esse é o grande problema dos homens, hoje, que eu vejo com a violência. A raiva, que dizem tanto que os homens têm, a raiva em certos aspectos, em algumas leituras, ela é uma emoção secundária. Porque por trás da raiva, o grande monstro que está lá é medo. O homem se expressa através de raiva, de violência, porque ele tem medo. Sim. E quando ele não tem medo do outro, do mundo, dele mesmo, da sombra dele, ele pode se expressar com amorosidade, do jeito que ele com quiser, com tranquilidade. Mas ele precisa olhar para esse medo dele. E é muito difícil olhar para os nossos medos. Então é um processo terapêutico, de autoconhecimento. É uma jornada fácil, de uma vida. Tem que estar disposto. É só pro restinho da vida. O Samuel, ele estuda numa escola Waldorf aqui em Valinhos. E putz, o acompanhamento das professoras, assim, eu falo que é uma escola para os pais, não uma escola para os filhos. Porque você aprende no ensinar da criança. E a Ana Paula Cury, que você conhece, ela deu uma palestra lá, e ela falava, se você quer mudar alguma coisa no seu filho, mude em você primeiro. Então a autoeducação, ela tem um reflexo direto na educação dos nossos filhos. Né? E eu acredito muito nisso, e eu vejo isso no Samuel. Os primeiros feedbacks da professora dele do jardim, né, hoje ele está no 1º ano, então até o ano passado ele ficou 3 anos no jardim. E é a mesma professora, né? Porque a professora acompanha as crianças por 7 anos. E a mesma professora, né? Então a professora cria uma conexão, ela é uma segunda mãe para a criança, é um segundo pai para a criança. E ela olhava para o Samuel e falava para mim e para a Laís, falou, o Samuel precisa de confiança, ele precisa de confiança. E aí a gente sentou, eu e ela, falou, putz, como é que a gente vai desenvolver a confiança em nós para que ele desenvolva a confiança nele? Cara, dito e feito. A partir do momento que eu comecei a me olhar, comecei a me aceitar, comecei a me perdoar, comecei a me perceber, não autossuficiente, assim, não, arrogante. Não, cara, eu não sou nada, eu sou um merda também. Tô nesse processo como todo mundo. Mas quando eu comecei a me olhar e falar, assumir a minha história, aceitar a minha história, amar a minha história, a transformação foi natural. E não é um resultado, porque meu filho vai performar mais, vai performar melhor, vai ser o mais veloz, vai aprender mais rápido, nada disso. Ele vai ser mais criança, ele vai ser mais feliz, eu vou tirar as expectativas que eu tenho sobre ele e vou relaxar na paternidade. E a paternidade vai ser um processo dele tornar-se, né, dele crescer como criança, e eu me desenvolver como pai. Então é um processo paralelo, contínuo. É tão gostoso viver isso, cara, que olha, até arrepia. E o Carlão tá falando aqui, né? As escolas Waldorf formam pais e não apenas os filhos. É incrível, é exatamente isso, cara. Tem um outro comentário. Tem uma fala
Tem uma fala sistêmica do Bert Hellinger que ele diz assim: os filhos vêm para curar os Essa é pais. bem verdadeira também. E a gente conseguir olhar para isso e não colocando um peso nas costas dos filhos, mas olhando que tudo que eles trazem é um Sim. espelho nosso. E são coisas não resolvidas na gente. Tudo que eles expressam, eles estão querendo mostrar algo que a gente pode olhar na nossa perspectiva. Uma coisa que Até doenças, até questões de Sim. saúde. E uma coisa que eu tenho percebido também é que às vezes nós, como a masculinidade tóxica, né, nos foi ensinada, né, nos é herdada, é que o homem precisa ter as respostas. E a paternidade vem para mostrar que não, cara. Quantas vezes eu já falei pro Samuel, falei, cara, bicho, não sei, filhão, não sei. Vamos descobrir juntos? Eu acho que esse movimento de eu não sei, eu reconheço que eu não sei, demonstra vulnerabilidade, mas vindo por um convite, né, de descoberta. Vamos juntos, vamos dar esse passo juntos, vamos nos apoiar, aprender juntos. Né? Aprender. Então acho que isso é um ponto que acho que a parentalidade traz também, né? E às vezes o medo que eu tinha de ser pai é falar, ai, nossa, será que eu vou saber? Será que eu vou... Porque talvez essa era a imagem que eu projetava no meu pai lá quando eu tinha 12, 13, 11 anos, né? Meu pai tem que saber, meu pai sabe, e é bem complicado. Flavião, a gente tem aqui, cara, o papo, assim, a conexão não ajudou, né? Ali os 30 primeiros minutos, acho que a Vivo, a NET, não ajudou em nada. Mas a gente tem aqui 5, 6 minutos. Quer complementar legal, mais alguma fala? Já quer colocar um convite para a galera? O que você quer? Vai ficar gravada, Tati. Tati Terapias vai ficar gravada. O pessoal aí pode conferir depois. Não, eu só quero agradecer primeiro a oportunidade aí do convite que você fez para estar falando aqui, que para mim é sempre uma alegria. E aí falar, acho que a gente tem uma surpresinha aí para o pessoal agora no final, né? Você pode apresentar. E lembrar do livro do Edgar também, tá aqui. que o livro dele é fantástico. Eu já garanti o meu, você também já tem o meu. E quem quiser, pergunta para o Felipe ou para mim, a gente passa as coordenadas. E é um livro que fala de um homem que também é pai, que também está se trabalhando e se empenhando em, pelo menos amanhã está melhor do que hoje. Para mim é só isso. Eu não quero, longe de mim querer buscar a perfeição, mas eu só quero amanhã estar um pouquinho melhor do que eu estou hoje. Pouquinho só, né? Pouquinho melhor. Depois da pandemia, eu parei com meus projetos de longo prazo. Eu só quero amanhã. Amanhã, como é que eu vou estar amanhã? Amanhã eu quero estar melhor que hoje. Beleza. De preferência sem máscara, né? Que tudo isso passe. Exato. Exato. No momento que eu comecei a querer tirar todas as minhas máscaras, falaram que tinha que colocar máscara. Eu falei, porra, cara, agora que eu estou querendo tirar, tem que colocar. Tudo bem, vamos colocar, mas quando isso acabar, eu vou começar a tirar tudo de novo. Mas é isso aí, vamos lá. Vamos informar o pessoal aí o presente que a gente quer dar para o pessoal e como vai funcionar. A gente tem, na semana que vem, o Papo de Homem está organizando um evento que já vem acontecendo há alguns anos, que é o evento Pai, onde se discutem ali sobre assuntos como esses que eu trouxe aqui com o Flávio, sobre a parentalidade, sobre a paternidade, as questões que relacionam isso junto com o universo masculino. É um evento para homens e mulheres. E a gente tem aqui uma cortesia para quem participou da live, para quem nos acompanha nas nossas redes sociais. Então, o que eu peço para... A gente tem a cortesia e a gente vai sortear, vai premiar alguém de vocês que conseguiu chegar até aqui junto conosco nesse bate-papo. Então, quem comentar no vídeo que eu salvar aqui na live no IGTV, faz um comentário dizendo o que é a paternidade para você. E aí o Flávio, junto comigo, vamos escolher a melhor definição, segundo os nossos critérios, para premiar vocês aí com uma cortesia para o evento que acontece na semana que vem, 24, 26 e 28. Sempre às 8h30 da noite. E vai ter um monte de gente bacana lá, o Thiago Koch, vai estar o